Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite e um casaca no seu coração. E principalmente que Deus possa abençoar a sua vida. Bom, meus amigos, eu peço a vocês que ainda não são inscritos aqui no nosso canal para se inscrever. Nos conceda essa oportunidade, deixe o seu joinha para impulsionar esse vídeo para uma quantidade maior de vascaínos e ativem o sininho. Eu peço a sua atenção porque nesse vídeo a gente vai tocar em assuntos muito importantes, então me acompanhem até o final. Entre eles, a gente vai falar aqui sobre a estreia do Vasco da Gama lá no Beach Soccer. Vamos falar aqui sobre as categorias de base. Eu vou soltar o verbo. O Vasco da Gama foi eliminado de forma vexatória para o Mulambo da Gávea nessa tarde. O jogo acabou neste momento. Tudo que você precisa saber referente à 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A gente vai falar aqui também sobre a situação aí do VP jurídico do Vasco, José Bulhões, que mencionou hoje que o Vasco fará um plano para poder pagar dívidas aí trabalhistas com 20% da sua receita, e vamos abordar o assunto principal aqui do nosso vídeo: as eleições do Vasco da Gama, a interferência do Conselho Nacional de Justiça e pente fino no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Vamos lá, sem demoras para o vídeo não ficar longo. Bom, primeiramente, o Beach Soccer nesta manhã venceu a equipe do Cerro Porteño num jogo eletrizante, emocionante. O Vasco chegou a abrir 3-1. A equipe do Cerro colocou 4-3 e nos instantes finais o Vasco virou para 5-4. Bom, agora o Vasco pega a equipe russa, o Lokomotiv. Vamos torcer para o Vasco da Gama nas semifinais. E mais uma vez, parabéns a todos aí que fizeram a vaquinha para mandar o nosso time lá para a Rússia. Com relação às categorias de base, o Vasco foi eliminado do Campeonato Brasileiro da categoria Sub-20. Vexatório. Vexatório. A gente não pode achar normal o Vasco da Gama, o gigante Vasco da Gama, sendo goleado mais uma vez pelo Flamengo na categoria Sub-20. Foi assim no Campeonato Carioca e foi assim no Campeonato Brasileiro. Campeonato Carioca, a gente venceu a primeira partida por 3-0 e tomamos 4-1 na volta. E hoje, da mesma forma, primeiro jogo foi 1-0, depois 3-0. E dizer uma coisa: acabou o jogo, os jogadores do Flamengo chamaram os atletas do Vasco para a briga, uma confusão generalizada. E é o seguinte: quem tem pena de vagabundo, quem tem pena dessa diretoria, merece isso aí. O Vasco foi avacalhado hoje lá na Gávea, perdeu dentro de campo e os jogadores do Flamengo ainda chamaram ainda os jogadores do Vasco para porrada. E essa diretoria, enquanto não tiver investimento na base, botaram MT, botaram Juninho lá, isso contamina o ambiente da garotada. Jogadores aí que também não estão nem aí pro Vasco, enfim. Na nossa live de mais tarde a gente vai falar sobre isso. Bom, galera, com relação à 32ª rodada,
2 jogos aí do Campeonato Brasileiro da Série B profissional importantíssimos. Daqui a pouco CRB e Coritiba, Goiás e Botafogo, secador ligado para cima do CRB e do Goiás. O Vasco está aí a 5 pontos do G4. Se tudo der certo, rapaziada, a gente simplesmente vai ficar a 2 pontos aí se a gente vencer a equipe do CSA. Bom, galera, a gente teve novidades hoje com relação à situação dos ingressos. 9.500 ingressos serão postos à venda aí. Os ingressos promocionais para quem é sócio a partir de R$ 12 e o valor cheio do ingresso para quem não é sócio entre 40 a R$ 100. Você que já tomou as 2 doses da vacina, só apresentar o seu cartão de vacina. Você que não tomou ainda as 2 doses, terá que fazer aquele exame aí com relação ao Covid, certo? Bom, com relação ao substituto do Nenê, tudo indica que o Andrei será o substituto do Nenê. Com isso, Marquinhos Gabriel joga mais avançado na frente e o técnico Fernando Diniz jogará com Bruno Gomes e também com Andrei. O Ricardo Graça confirmado aí na equipe do Vasco da Gama. Perfeito? Bom, rapaziada, hoje a gente tomou conhecimento também que o VP jurídico do Vasco, José Bulhões, falou aí sobre o plano do Vasco da Gama para pagar as dívidas trabalhistas. O Vasco quer comprometer 20% da sua receita mensal por 6 anos para poder quitar 200 milhões. Hoje, 20% dessa receita do Vasco da Gama mensal é 1 milhão. Eu não sei como que eles vão fazer para poder pagar 200 milhões aí em 6 anos com uma receita tão pequena igual essa. Vai ter que aumentar. Essa história tem que ser melhor explicada aí. E, rapaziada, com relação às eleições aí do Vasco da Gama, a interferência aí do Conselho Nacional de Justiça, o plenário do Conselho Nacional da Justiça aprovou hoje a abertura de revisão disciplinar em casos de magistrados suspeitos de corrupção e recebimento de propina no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A aprovação ocorreu por unanimidade no plenário aí durante a sessão ordinária que tivemos hoje. O caso tinha sido arquivado pelo Tribunal de Justiça, a Corregedoria aqui do Rio de Janeiro, por conta de falta de provas, mas o Conselho Nacional de Justiça determinou que haja fiscalização em gabinetes de desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro por conta desse esquema de corrupção. Isto tudo por conta de uma delação premiada do ex-presidente da FETranspor, José Carlos Lavouras. E galera, olha só, vai cair por terra se houve corrupção na primeira Câmara Civil, ou na 7ª Vara Civil, ou na 42ª Vara aqui no Rio de Janeiro. Se houve corrupção de algum juiz, de algum desembargador, o pente fino será passado. A prioridade daqui para frente é a gente falar tudo que está acontecendo no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para ressaltar essa corrupção. Porque o estatuto do nosso clube e também a nossa Constituição Federal não foi em nenhum momento respeitado. Então a gente pode ter uma intervenção do Conselho Nacional de Justiça com relação aí às eleições do Vasco da Gama. E o pessoal do mimimi, que tem pena de vagabundo, eu sinto muito. O que eu quero ver é o Vasco da Gama sendo passado a limpo. Perfeito? Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!